Então, como a gente estava falando, a economia é uma ciência social e como social, ela, né, como ciência, quando é que ela se tornou ciência? A economia se torna ciência quando Adam Smith, por volta de 1776, eu sempre gosto de reforçar que nessa data, 1776, por aí, está acontecendo dos maiores fatos econômicos da humanidade, que é a Revolução Industrial. Então, nós estamos aí com né, o auge da Revolução Industrial por volta de 1780, 1800. E Adam Smith surge nesse período. Adam Smith é um economista inglês, né, que, olhando a economia, olhando o mundo, né, aquele mundo que se desenvolve de forma muito intensiva na produção. Então, para vocês terem ideia, até a Revolução Industrial, como é que se dava a produção? A produção era nas residências, basicamente, né? Cada pessoa tinha a sua oficina, né? Então, uma pessoa aprendia a fazer armas, ele criava uma oficina de armeiro, e ele ensinava outros, né? Tinha o oficial e o artesão e o meio oficial, que era o aprendiz, que logo se tornaria outro artesão, né? E o artesão não é do artesanato, mas aquele que trabalha com as mãos, né? Então, nós tínhamos o armeiro, tinha o ferreiro, tinha o produtor, o alfaiate, o sapateiro, tudo era produzido de forma muito simples e rudimentar. Então, a gente imagina a Revolução Industrial chega e modifica isso, né? E traz e coloca num grande centro da sociedade, a sociedade inglesa principalmente, francesa, depois vai chegar nos Estados Unidos, a fábrica. Então, a fábrica ela tem uma conotação muito importante. E nesse período, alguém começa a tentar entender isso. Esse cara é Adam Smith. E ele escreve um livro muito interessante, que era A Riqueza das Nações, é o nome coloquial deles, mas, na verdade, é teoria do estudo de como as nações enriquecem e se transformou em A Riqueza das Nações. Esse livro ele vai tratar do quê? De elementos teóricos, né, que vão construir o que nós chamamos hoje de economia. Então, ele fala sobre gestão pública, ele vai falar sobre a questão do trabalho, ele vai falar sobre as propriedades, vai falar sobre a forma ou o sistema econômico. Claro, Adam Smith era um economista liberal e ele vai trazer aí muito forte o liberalismo econômico, né? A Riqueza das Nações, o livro trata da quase ausência do papel do Estado. Ele vai dizer, em determinado momento, que o Estado deveria se preocupar com aquilo que não interessasse à iniciativa privada. Por quê? Porque o Estado, quando resolve fazer alguma coisa, ele mais atrapalha do que ajuda. Então, o Estado tem um papel, na teoria de Adam Smith, irrelevante. Ele está ali como um juiz de futebol, para fazer as regras do jogo acontecer. E para evitar, por exemplo, que se criem monopólios, que se criem oligopólios, que as coisas fluam. E ele vai falar também, Adam Smith, nesse livro, da livre iniciativa, né? que eu acredito que foi uma das grandes contribuições de Adam Smith. Foi a livre iniciativa. Ele vai dizer que é da livre iniciativa ou do meu desejo egoísta, né? Ele vai falar do egoísmo, né? Claro que não é o que nós falamos coloquialmente aí de egoísmo, mas ele vai falar do egoísmo e vai dizer o seguinte: olha, não é da boa vontade do padeiro e do leiteiro que nós vamos ter pão e leite fresquinho todo dia, mas é do seu egoísmo. Ele quer resolver o seu problema, por isso que ele madruga para produzir, ele é egoísta. E sozinho ele faz isso. Só que ao buscar o seu objetivo individual, né, agir de forma egoísta, como Adam Smith diz, ele gera a satisfação, atende às necessidades da sociedade. Então, ele usava termos, né, por exemplo, do egoísmo individual para a glória coletiva. Né? E ele vai dizer que isso é o que conta. Né? E que o Estado não deveria atrapalhar, não deveria intervir nisso, porque toda vez
que o Estado fazia alguma coisa, ele ou fazia mal ou mais ajudava do que atrapalhava, mais atrapalhava do que ajudava. E tudo, nós vamos ver aí diversos momentos em que o liberalismo, né, nós tivemos aí o neoliberalismo, a globalização, e que são, né, retomada das ideias de Adam Smith. Por isso que nós chamamos ela de ciência. E por que ela é uma ciência social, se a gente fosse entender? Se nós olharmos, tudo aquilo que a gente produz, ele só tem um objetivo: atender às necessidades da sociedade. Eu produzo essa aula, eu produzi esse curso, não foi para atender diretamente as minhas necessidades, mas para atender a necessidade de determinada parte da sociedade. E sem essa cooperação, sem esse ato cooperado de que as pessoas adquiram o curso, de que eu venda o curso, nós não temos, né, a coisa não funciona, a economia não funciona. Isso é para todos os segmentos. E basta, né, se a gente pensar, basta um desses elos serem cortados para que a coisa não funcione. Eu uso sempre o exemplo do pão, poderíamos usar diversos exemplos. Mas se a gente olhar para um pão aí no nosso cotidiano, né, na mesa, e a gente olhar, pensar na cadeia produtiva envolvida no pão, a gente vai ver que é uma coisa, né, gigantesca, né? A quantidade de pessoas envolvidas na produção de um simples pão. Começa lá do dono da terra, que compra a semente, que coloca na terra, né, da empresa que produz o arado, e tudo isso até chegar no padeiro, né? Então, se nós olharmos toda a rede envolvida, desde a produção do trigo até chegar o pão na nossa mesa, né, uma coisa muito interessante e é toda social, né? A economia se preocupa com o atendimento da sociedade. E ela vai estudar, né, como o indivíduo e a sociedade decidem ou escolhem. A escolher faz parte do nosso cotidiano. A gente faz escolha todos os momentos. Por que a gente faz escolha? Porque os recursos são escassos, né? O tempo é um recurso escasso. Eu só posso estar aqui, para que eu possa estar aqui, eu não estou no outro local. Então, eu preciso abrir mão de algo para fazer outra coisa, né? Se eu utilizo uma quantidade de matéria-prima, por exemplo, para fazer um bolo, eu não vou usar mais aquela matéria-prima para fazer um doce. Então, a sociedade precisa escolher ou decidir, né, o que fazer, de que forma empregar esses recursos produtivos que são escassos. E o que são recursos produtivos? Basicamente, na economia, nós temos 3 grandes recursos produtivos. A terra, que nós falamos aí dos recursos naturais, de maneira geral, né? Todos os recursos oriundos do solo, do subsolo, a terra agricultável, a terra urbana, os recursos minerais, recursos marítimos, florestais, tudo aquilo que a gente utiliza da forma como se encontra, né? Então, se a gente olhar para o computador ou para o outro meio que a gente está assistindo essa nossa aula, ou fazendo essa nossa aula, eu estou usando o computador, eu posso não ver, mas com certeza, na produção desse material, eu tenho recurso natural. Eu utilizei algum recurso natural. Para fazer o plástico, eu utilizei petróleo, né? E assim sucessivamente. Então, para produzir um sapato, eu uso água indiretamente. Eu vou usar um recurso natural que foi, né, a alimentação que o boi teve lá no pasto, que produziu o boi, que produziu o couro, que produziu o sapato. Então, se a gente olhar, a economia está diretamente ligada a esse recurso produtivo, que é o recurso natural, né, que a gente chama na economia de terra. Então, quando a gente fala o fator de produção terra, a gente sempre faz essa relação com os recursos naturais. O outro fator de produção é o capital, né? Que aí nós dividimos em capital financeiro,
Nem todo dinheiro é capital financeiro, mas o capital financeiro é aquele dinheiro que é utilizado para comprar bens e serviços que vão ser utilizados na produção de outros bens e serviços. Então, por exemplo, lá na empresa eu tenho 100 mil reais que eu vou comprar uma máquina, eu digo que esse é um capital financeiro que eu vou trocar por um capital fixo ou físico. Né? Então, o capital aí, basicamente, a gente divide em capital fixo, estradas, rodovias, ferrovias, aeroportos, escolas, hospitais, máquinas, e é isso, é tudo aquilo que a gente utiliza na produção de outro bem. E tem uma diferença interessante. Por exemplo, se eu compro uma máquina de costura para atender as minhas necessidades caseiras, né, fazer algum reparo de roupa, isso não é um bem de capital. Mas se uma pessoa compra uma máquina de costura para abrir uma facção, uma fábrica de roupa, para vender essas roupas, isso passa a ser um bem de capital. E o que é que isso interessa para nós? Por que a gente precisa saber isso? Se lá na geografia a gente aprendeu isso, na 8ª série, em outras áreas também do conhecimento a gente aprendeu isso. O que importa para nós é como que esses fatores estão distribuídos e a forma como eles são utilizados, né? O outro fator de produção é o trabalho, que nós podemos classificar o trabalho como uma capacidade criativa e laborativa dos indivíduos. Até determinado momento histórico, a capacidade criativa não era considerada um fator de produção, não estava associada ao fator de produção do trabalho. O trabalho era uma capacidade produtiva depreciativa, depreciada, sem valor, tanto é que o trabalho sempre esteve ligado à escravidão. E aqueles que tinham uma capacidade intelectual maior ou que tiveram a oportunidade de exercer a sua capacidade intelectual ficavam no mundo criativo. Né? Não trabalhavam, não precisavam executar um trabalho que era uma atividade desumana, que era dada àqueles que eram vencidos em guerra, geralmente os escravos estavam associados à guerra, mas aquelas pessoas que estavam no meio mais nobre da sociedade. E hoje nós vemos que o trabalho é o que dá valor a um bem. Né? Se nós pensarmos em tudo aquilo que transforma uma matéria inerte em um produto que atende uma necessidade, nós vamos ver que só tem aí um fator que resolve isso, que é o trabalho. Eu sempre gosto lá do exemplo do Michelangelo, quando termina de esculpir a Pietà, aquela obra célebre do Michelangelo, que ela fica tão perfeita que ele, ao olhar, ele grita, parla, ele pede que ela fala, porque a semelhança com a pessoa era muito grande. E isso é o que dá valor a um bem. Antes disso, era uma pedra, como outra qualquer. O trabalho é que vai transformar isso em valor, e não em produto ou serviço, porque a gente sabe que o consumidor não procura produto ou serviço, ele compra valor. Então, é o trabalho que gera valor. E a forma como a sociedade utiliza de maior ou menor intensidade esses fatores de produção vai definir se ela vai ser uma sociedade mais rica ou mais pobre. Vamos dar um exemplo. Países que são detentores de grande quantidade de matéria-prima ou de recursos naturais não são países que têm uma população rica. Vamos pegar o exemplo, um exemplo bem Brasil. Nós somos, em recursos naturais, nós somos abundantes. Nós podemos dizer que nós somos autossuficientes no que a gente precisa para desenvolver o nosso bem. Mas o que acontece? Como a gente se dedicou durante muito tempo e ainda se dedica ao setor ligado aos recursos naturais, a gente tem uma capacidade muito pequena de distribuir riqueza. Isso faz que nós tenhamos, ao mesmo tempo, a maior concentração de renda do mundo, uma das maiores concentrações de renda do mundo. E se vocês pesquisarem, e os países com grande quantidade de recurso natural, e que a atividade econômica está assentada no setor primário, e que tem como recurso natural a
alavanca que move a economia, ele tende a ser país rico com grande quantidade de pessoas pobres. Por quê? Porque o setor primário ele tem essa característica. Vamos dar um exemplo, por exemplo, usar o exemplo do outro lado, eu não vou usar nem, né, Singapura. Singapura não tem nem água potável, mas isso não impediu que, através do investimento pesado no fator de produção-trabalho, ela se transformasse numa grande potência econômica. E como é que ela fez isso? Investindo pesado na educação, ou seja, educação que gerou conhecimento, que gerou mais conhecimento, que gerou ciência, que gerou pesquisa e gerou produtos de alto valor agregado que permite a ela trocar por bens, por recursos naturais dos países que se especializaram nisso. A mal é bom ou ruim se especializar nisso. Não é bom ou não é ruim. Não existe um conceito de bom e ruim aí. Mas a forma como tu faz isso é que vai diferenciar um país do outro. Né? Se nós olharmos na economia mundial, uma das coisas que eu gosto de fazer muito é abrir, muitas vezes, no computador o mapa mundo e ficar olhando, né? Não os países, mas o que aqui tem de riqueza, o que diferencia essa região da outra, por que essa região é mais rica, por que essa região é mais pobre, o que aqui tem de melhor, e aí eu vou para a segunda etapa. Aí eu vou pesquisar se ali tem mais recurso natural, se ali tem menos recurso natural. E o que é que a gente chega em conclusão? Os países que têm muito recurso natural, que têm uma importância muito grande no fator de produção terra, tendem a ser países ricos, mas com população, com grande parte da população pobre. Países que têm baixa quantidade de recursos naturais tendem a ser países ricos com grande parte da população, com menos pobreza, por exemplo, Singapura, Coreia do Sul, Japão e outros países que são basicamente tecnologia e capital. E esses recursos produtivos eles são escassos, inclusive o trabalho. Não tem na quantidade que a gente deseja, não por uma questão técnica, mas há um conflito aí, né, que é a escassez dos recursos naturais diante das necessidades humanas que crescem de forma significativa. Quanto mais a sociedade evolui, as necessidades econômicas evoluem. É só nós olharmos. Eu sempre pego o exemplo quando eu fui para a escola, e eu acho que bem mais cedo do que vocês, que a maioria de vocês, e a gente, quando foi para a escola no primeiro ano, naquele tempo não tinha essa coisa para a escola, a gente levou um caderno, um lápis, uma borracha numa mochilinha feita pela mãe. Hoje, se a gente vai levar uma criança para a escola, a gente precisa levar um carro porque tem que encher o porta-malas. E tanta coisa que precisa. É que a educação mudou? Não, é que as necessidades humanas evoluíram a tal ponto que a gente precisa consumir. E aí é que surge, né, o grande conflito da economia. Então, a economia vai ter por fonte, onde é que ela vai buscar a sua área de conhecimento, a sua área de trabalho? Nos recursos de necessidade, né? Recursos que são escassos, necessidades que são ilimitadas. Por isso a gente vai dizer que a economia tem por conflito a escassez e limitação, né? Que é como trabalhar os recursos escassos para atender às necessidades humanas que são ilimitadas. E aí vem o objetivo da economia, que é administrar isso, né? Administrar a escassez diante da ilimitação das necessidades econômicas. E a gente pode dizer, né, que o problema econômico fundamental é a escassez. Então, um grande problema econômico fundamental seria aí a escassez, não esqueçam disso. E para funcionar, né, antes de entrar nesse slide, eu pergunto alguma dúvida, alguma questão que vocês têm interesse em levantar, fique à vontade. Né? A gente está aqui para fazer aí uma conversa bem tranquila. Só queria fazer um comentário. Não, adorei, porque era bem isso que eu estava procurando, uma aula básica e que realmente fosse economia para, eu vou brincar com uma expressão aqui americana, economia para dummies, né? Economia para quem realmente não trabalha com economia, mas que quer esse pano de fundo
para embasar a decisão, para embasar a tomada de decisão em relação à administração de negócios ou dentro do próprio mundo corporativo, que é onde eu estou inserida. Então, eu estou gostando bastante do conteúdo porque ele está especialmente feito para leigos mesmo. Gostei e fiquei bem contente com isso, porque até agora, para mim, tudo está fazendo muito sentido e eu estou conseguindo relacionar com realidade, com o que eu vejo no meu dia a dia também. Obrigada. Ô, Michele, o objetivo justamente era esse, né? A gente sempre... quando dou aula, né, trabalhava no ensino, hoje eu estou fora da universidade, mas eu sempre, quando eu ia preparar uma aula, eu sempre dizia, olha, eu quero que o que eu vá falar seja fácil de entender, né? Qualquer pessoa possa entender aquilo que eu estou falando. Tem um pensador aí que fala, né, não lembro agora, que ele diz, quando tu vai dar uma palestra, ou dar uma fala, fazer uma aula, ele diz assim, tu antes de sair de casa, tu fala para tua mãe ou para tua esposa uma parte. Se ela não entendeu nada, revisa, porque as pessoas não vão entender. Ele não que ele queria dizer que a esposa e a mãe sabem menos, mas a ideia é que a forma que a gente passa o conhecimento seja de uma maneira tão prática ou tão relacionada com o nosso dia a dia que qualquer pessoa entende, né? Então, eu sempre tive essa preocupação e fico feliz, Michele, que tenha percebido, né? Que é o grande objetivo, não é fazer um curso de economia, mas é um curso que desmitifique a economia, que as pessoas possam ver a economia não como uma área alheia à sua vida, mas, né, que eu possa dizer assim, pô, para que eu vou estudar isso? Não, eu vou estudar isso porque isso faz sentido. Claro que um curso de 20 horas, por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir ir muito além. Por isso que a gente, né, pontua, né, esses conceitos que realmente são importantes, né? E Ranieri, estás conseguindo... Ranieri é meu vizinho, né, Michele? O Ranieri mora aqui a 10 minutos da minha casa, né? O Ranieri é vizinho. Pertinho, não sabia que era tão perto, professor. Tô no São Cristóvão, tu tá ali a 10 sim. minutos. Eu moro no mesmo prédio aqui ainda. Olha que eu sou de Tubarão também, tá? Eu moro em Joinville hoje, mas eu sou de Tubarão também. Sério, legal. Michele? Legal. O meu interesse no curso é muito próximo desse da Michele também, né? Eu lembro que no início da minha carreira, eu sou da área de tecnologia, um colega meu falou que ele queria muito fazer economia. E eu no auge do início ali da minha carreira, né, querendo só saber de código, eu falei, cara, tu já é programador, tu já ganha teu salário legal, por que tu quer fazer economia? Daí ele explicou várias coisas que na minha cabeça só passou bolsa de valores. Deu assim, que cara chato, só quer saber de investir dinheiro ao invés de se preocupar em aprender uma nova linguagem de programação. E hoje eu noto que todo mundo, né, principalmente no YouTube, se acha já formado em economia, né, e fica discutindo sobre escola austríaca e Mises e essas coisas assim. E eu noto que falta muito embasamento, né, que o pessoal fala muito só sobre anarcocapitalismo e essas coisas assim. E eu queria dominar um pouco mais esse tipo de coisa, que eu noto que esse meu colega, né, eu ainda mantenho algum contato com ele até hoje, e ele tem diversificado um pouco as atuações dele profissionais, embora ainda seja um programador, mas voltado também para envolvimento em negócios e outros segmentos, assim, né? Não unicamente o que eu tinha interpretado como sendo bolsa de valores. E por isso eu quis, como sendo um não economista, né, compreender um pouco mais ou menos nesse mesmo sentido que a Michele. A ideia da economia é justamente essa, né? Por exemplo, bolsa de valores, é o que menos a gente olha na economia. Claro que eu, como economista, e se tu perguntar como fazer um bom investimento, eu não vou te dizer, olha, o bolsa de valores, eu vou trazer os fundamentos do investimento. Olha, um bom investimento ele precisa ter liquidez, ter segurança e ter rentabilidade. Aí, a partir disso, eu posso te apresentar as diversas formas de investimento ou de poupança, né? São os instrumentos de poupança, que vão te trazer esses 3 patamares, essas 3 bases, né? Rentabilidade, claro que eu não quero botar o meu dinheiro num lugar que não renda nada.
Uhum. Segurança, porque eu quero que, no mínimo, o que eu investi eu retome. Né? O capital eu tenha garantido. E, né, as garantias aí que eu preciso ter. Então, a economia, ela dá essa base. Tanto é que a gente tem, no curso de economia, uma cadeira de análise de investimento. E que está diretamente associada a investimentos produtivos reais, que gerem riqueza. Eu pessoalmente, eu sou, né, eu venho discutindo em outras frentes, outros debates, né, e até provavelmente vai sair o meu e-book aí no meio do ano, não um livro, né, mas o e-book porque fica mais, né, mas a ideia eu venho discutindo muito essa questão de investimento financeiro e investimento produtivo. O que a gente faz com o dinheiro, né? Como que se gera riqueza ganhando dinheiro e gerando riqueza? Marx, apesar da maioria das pessoas dizer Marx era louco, né? Marx eu não sou marxista, mas na economia necessariamente a gente passa por Marx, né? Eu acho que o Marx tão interessante por uma coisa: ou tu gosta ou tu não gosta dele, mas tu não consegue ser indiferente. Né? Tu pode dizer assim, ó, eu odeio Marx, ou eu gosto de Marx, mas indiferente tu não vai ser. Por quê? Porque ele traz elementos importantes na discussão da economia. Por exemplo, ele vai dizer em determinado momento que as pessoas, para gerar riqueza, precisavam produzir mercadoria, vender essa mercadoria, e com o lucro dessa mercadoria comprar mais mercadoria e assim. Mas para fazer isso, segundo ele gerava riqueza, não só para ele. E ele quando fala, e hoje a gente diz assim, né, que a economia financeira, a financiarização da economia, o que acontece? Eu posso gerar riqueza sem produzir nada. E aí tem um problema. Quando eu gero riqueza sem produzir nada, o que é que eu faço? Eu concentro riqueza, eu não distribuo riqueza. E veja que um dos fundamentos da economia é produzir, distribuir e consumir. Agora, como que as pessoas vão ter acesso ao consumo? Né? Como é que as pessoas têm acesso a consumir bens e serviços? É tendo um emprego que permita ter um salário que consuma bens e serviços. Um movimento, não sei se vocês percebem, se vocês têm percebido, se não perceber, olhem, no movimento da indústria automobilística. O que a indústria automobilística vem fazendo nos últimos 10 anos para cá? Pouco menos. Né? Ela está fazendo o quê? Ela está tirando os carros de baixo valor agregado e está entrando no mercado com carros de alto valor agregado. Por quê? Porque há um movimento econômico que, ao mesmo tempo que aumenta a riqueza mundial, em proporção muito baixa, o crescimento mundial, como eu já falei, tem sido quase pífio, né? 2%, 3%, um ano aí chegou a 4%, se nós pegarmos os indicadores, o crescimento da economia mundial. Mas esse crescimento da economia mundial tem sido feito de que forma? Há um movimento de transferência de riqueza de uma grande maioria para uma grande minoria. O que a indústria automobilística está percebendo e está deixando claro? Olha, se nós quisermos nos manter no mercado, a gente vai ter que fazer o quê? Produzir carros para aquelas pessoas que têm maior poder aquisitivo. Então, em vez de eu vender 10 Uno, vou dar o exemplo do Uno, eu vendo, por exemplo, um Renegade, um Jeep lá, Renegade. Então, eu não preciso mais alargar a base de consumo. Eu diminuo a produção e aumento o valor do produto. Por quê? Porque o objetivo de qualquer sistema, de qualquer economia, e não da economia enquanto ciência, mas de economia, por exemplo, de países, é o lucro. E se eu posso vender, né, um curso de 230 por uma pessoa, por que eu vou me preocupar com 10? Vendesse um curso de 230 era a mesma coisa que eu vendesse 10 cursos de 23. Então, se eu vendo um carro por
27, 30 mil, eu vendo um carro por 270 e ganho 10 vezes. E aí eu aumento a minha margem de lucro porque eu preciso de menos recursos para produzir um carro do que 10. Só que esquece que isso desencadeia um elemento nocivo na economia, que é a pobreza. Né? Que a pobreza não é natural, né? Como nós vimos hoje. Então, o contingente de pessoas fora do mercado de trabalho é crescente, né? Seja dos jovens que chegam, que completam a idade de entrar no meio de trabalho, nós falamos aí no Brasil de 1,5 milhão de jovens por ano, aproximado, e daquelas pessoas que ficaram desempregadas no ano passado e que precisam entrar no mercado de trabalho no ano que vem, por exemplo, chega mais fácil aí na faixa de 2 milhões de pessoas. Hoje nós estamos falando de 17 milhões de desempregados. Esse é um pico, né? Não está pior esses indicadores de trabalho, por exemplo, no Brasil, porque nós usamos o governo anterior, né, foi muito inteligente e criou um tal de MEI, né? E o MEI nada mais é do que uma forma de mascarar o desemprego. Por exemplo, o pipoqueiro. O pipoqueiro antes era um cara, o fazedor de bico, de maneira geral, era um cara desempregado que fazia bicos. Quando ele adere a um MEI para garantir a previdência, ele não conta mais com o desempregado. Ele passa a contar como um empresário. E aí eu digo assim, olha, o número de desemprego não cresce, né? O desemprego até cresce, mas o número de empresas aumenta. O Brasil nunca gerou tanto CNPJ como nos últimos anos. E CNPJ e MEI. Né? Então, a economia não entra nisso, que ela discute, então, o quê? Como que a gente pega essa quantidade de recurso produtivo que está aí, trabalhadores, capital e recursos naturais, transforma isso em bens e serviços que permite atender às necessidades humanas, que são ilimitadas. Por quê? Eu sempre, né, o Ranieri já me conhece, sabe que pelos trabalhos que eu faço, que eu sempre atuo mais na área da economia social. Não fui para a economia empresarial, né? Porque eu entendo que, por mais que a gente não leve em conta ou não se dê conta, toda a miséria ela é custeada por aquelas pessoas, né, que trabalham, que estão produzindo. Por exemplo, quanto mais pessoas desempregadas, mais o governo precisa aumentar a arrecadação para atender a necessidade dessas pessoas que estão desempregadas. Então, o que o governo faz? Ele aumenta a arrecadação de maneira tal que ele possa atender essas pessoas que estão desempregadas com programas sociais que muitas vezes a gente sabe que não... Nesse sentido, Smith é tão utópico quanto o próprio Marx. Sim, com certeza. Pode continuar, Michel. Não, desculpa, é que eu adoro esses temas. Nesse sentido, assim, eu vejo que um é tão utópico quanto o outro. O Marx, utópico no socialismo, digamos, mais do lado mais positivo do comunismo, do socialismo, e o Smith também utópico no sentido de que o liberalismo vai ocorrer a solução de maneira a salvaguardar a vida dessas pessoas que não têm condição sequer de ter uma livre iniciativa, porque sequer tem as suas necessidades básicas atendidas numa pirâmide de Maslow, né? Então, é isso que me incomoda tanto em conceitos liberais extremos, em que a gente, como se a gente conseguisse fazer uma transição sem dores, né? E quando a gente fala em dores, a gente fala em milhões e milhões de vidas afetadas, né? E do socialismo e do comunismo, socialismo extremo também, né? Então, claro, claro que aí tu vê bem claro e tu traz um conceito interessante, essa questão da utopia de Adam Smith como a utopia de Marx, né? E a gente tenta, como economista, como estudioso da área, tenta transitar nesse meio a partir de elementos reais. Então, eu acredito, por exemplo, eu pessoalmente, eu sou meio assim, aquele termo empreendedorismo de moda,
da mídia, empreendedorismo. O que é empreendedorismo de fato? É o cara tá desesperado porque ficou desempregado e compra um carrinho de pipoca e sai vendendo pipoca? Isso é gestão da sobrevivência. Não posso chamar isso de empreendedorismo. Mas o conceito de empreendedor é esse, né? Aquele que cria, né? Que tem uma iniciativa que gera determinada riqueza. Mas isso não é, né? Mas é só para vocês entenderem como que a gente transita, por isso que a economia ela é tão instigante, né? Que a gente consegue, e eu que atuo muito na economia social, a gente discute, né? Será que é o extremo que resolve ou será que é o outro extremo? Por que a gente não consegue chegar no meio, né? Em que a gente conseguisse um modelo econômico que não tirasse a riqueza dos ricos, mas que não permitisse a pobreza extrema. Esse é o desafio da humanidade. Porque, como eu estava falando, o custo da pobreza é da parte que está empregado. Não é do governo. Não é de João, tem 2 minutos. Sim. Tem que ficar atento. Isso. Então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, que a gente programou aí em torno de 1h e 20, para não ficar enfadonho, né? Então, o que a gente pensou para hoje foi isso, né? Que vocês ficassem claro aí quais os elementos econômicos e que gerasse aí curiosidade. Né? Então, ali eu estou à disposição, qualquer dúvida, qualquer pergunta. Eu estou adaptando a plataforma, conversei hoje ainda de manhã com o pessoal que cuida dessa plataforma. Eu disse, olha, eu quero um fórum que o pessoal possa colocar as dúvidas, que a gente possa interagir. Na próxima segunda a gente tem outro encontro. Né? A ideia é ter 3, 4, 5, 6 encontros, vai depender aí do desenvolvimento. Por exemplo, hoje eu me programei nessa 1h e pouca para ir até 12 slides. Mas é que não dá para a gente ir muito rápido, porque esse não é o objetivo. E não dá para a gente ir tão devagar que não consiga. Mas eu espero que vocês tenham gostado da nossa abordagem inicial, né? Desse momento. Fico grato aí pela participação. Vai ficar gravado, né? Vão ter mais videoaulas. E espero que a expectativa, né, de vocês tenha sido atendida aí, tá? Então a gente encerra por hoje e combinemos para outro momento mais 1h, 1h20. Valeu, Ranieri. Legal, João. Muito bom, valeu. Michele, tu mora em Joinville e tu é de Tubarão, então, Michele? Sou de Tubarão, trabalho na Embraco aqui em Joinville, por isso que me mudei para cá. Mas tu foi para trabalhar? Eu morava em Itajaí, já morei num monte de cidade, mas saí de Tubarão para fazer faculdade e não voltei mais. Legal, Michele. Sucesso aí para ti. Valeu, Ranieri. Obrigada, professor. Abraço. Obrigadão, professor. Até logo. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.